Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. Te desejo uma excelente festa de Páscoa. Hoje é segunda-feira na oitava de Páscoa. E por que nós falamos oitava de Páscoa? A Páscoa foi ontem, domingo. É porque a ressurreição de Jesus é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que é impossível colocá-la em um só dia. Essa festa se estende por 8 dias, como se fosse um dia só. Por isso, oitava de Páscoa. Vamos passar à leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram lá durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena e uma outra Maria foram ao túmulo de Jesus. Mas quando chegaram lá, não tinha o corpo. Elas encontraram um anjo que disse a elas que o Senhor tinha ressuscitado. E neste momento, estas mulheres foram tomadas por grande alegria. Nestes dias, nós escutaremos muitas passagens que falam e mostram discípulos e discípulas alegres, contentes ao verem Jesus Cristo ressuscitado. E toda essa alegria não era devido ao fato de que Jesus morto estava vivo, mas a alegria era também por outros motivos. Era porque as promessas de Deus tinham se realizado. Era porque a imortalidade existia. A morte já não tinha mais nenhum poder. E a salvação alcançava todos os homens e mulheres. Esta alegria que precisamos ter também no nosso coração. Aquele fato que aconteceu há 2000 anos, a ressurreição de Jesus, chegou até nós através de tantos testemunhos e mártires e pessoas que deram a vida para não negar e anunciar que Jesus Cristo estava e está vivo. Tenha esta certeza no teu coração. Enquanto as mulheres corriam para falar aos discípulos que o Senhor tinha ressuscitado, o Senhor apareceu a elas e disse: Não tenhais medo. Então as duas mulheres se prostraram e abraçaram os pés de Jesus. O que significa isso? É para dizer que o encontro das duas mulheres com Jesus foi um encontro real, vivo, físico. Quem estava ali era o ressuscitado, não um fantasma, um espírito qualquer. Portanto, realidade sobre o encontro.
E Jesus disse a elas: Ide e dizei aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Por que a Galileia? Porque a Galileia era o lugar onde tudo começou. Na Galileia, Jesus deu início à sua missão. Na Galileia, o Senhor estabeleceu a sua morada, a sua casa. Na Galileia, ele conviveu, anunciou junto com os seus discípulos. Portanto, era um retorno ao primeiro amor. Ao longo da nossa jornada, nós nos distanciamos daquilo que já foi fogo vivo e já foi muito importante para nós, como a nossa fé, a nossa caminhada na comunidade, oferecendo um serviço, o casamento, a família, as boas amizades, as nossas origens. Quando nos afastamos de tudo isso, nós perdemos a nossa identidade. Deixamos de ser quem devemos ser. Portanto, é importante retornar ao primeiro amor para vivermos reconciliados com Deus, com o universo, com os homens, com o mundo e com tudo. E você merece viver reconciliado. Então, retorna, visita teu primeiro amor. O Senhor disse: eles me verão na Galileia. A Galileia não era tão pequena. Aonde especificamente? O ponto de encontro. E o Evangelho nos dirá que esse ponto de encontro foi no Monte das Bem-aventuranças. Lá naquele monte, quando o Senhor, como o novo Moisés, disse: bem-aventurados os pobres, os perseguidos, os que sofrem, os que fazem o bem, bem-aventurados os que lutam por justiça, porque deles é o reino dos céus. Era o lugar onde o Senhor encontraria os seus. Qual a mensagem? É que para encontrar hoje o ressuscitado, é importante colocar em prática as bem-aventuranças que ele nos ensinou. É tendo atitude de perdão, de caridade, uma vida produtiva espiritualmente, aí nós encontramos Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, segunda-feira, semana começando, eu te desejo todas as bênçãos de Deus para que você continue alegre, feliz como os primeiros discípulos do Senhor. Um forte abraço, uma boa semana. Salve Maria Imaculada.